Bom, retomando, a gente retoma agora do Sócrates, não foi possível terminar no vídeo anterior, e a gente retoma da máxima só sei que nada sei. Só sei que nada sei representa para ele, então, a ideia de que a posição de desconhecimento é a melhor forma para que se chegue a um conhecimento mais sólido que não ao do senso comum. Isso também é aquilo que o oráculo de Delfos fala quando coloca que o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. Bom, passando para o próximo slide. Nós vemos que Sócrates cria um método, né, chamado de método socrático, ou método dialético. O método dialético na verdade, ele tem alguns conceitos, né? O primeiro conceito que a gente pode falar é o da ironia, que é aquela velha posição de demonstrar ignorância para que você possa fazer com que o sujeito fale mais, né? Você mesmo tendo conhecimento, você vai fazendo questionamentos para que a pessoa possa falar um pouco mais sobre aquilo que ela tem de opinião ou que ela sabe, enfim. Isso levava Sócrates a manter essa posição realmente do só sei que nada sei, como fazer também com que o sujeito que acreditava ter um entendimento sólido sobre aquilo que ele falava, passasse a questionar mais sobre se realmente era tão sólido assim o conhecimento que ele tinha. Fazia com que ele reconstruísse as bases do conhecimento dele a partir desse questionamento pautado na ironia. Sócrates também se colocava como um parteiro de verdades, então ele acreditava que as pessoas poderiam resgatar de dentro de si o próprio conhecimento. Essa ideia de parteiro vem da sua mãe, que é parteira, né? E esse método é chamado de maiêutica. Maiêutica é uma atividade, né, que vai se realizar a partir desse método socrático de questionamento, onde vai desconstruir as certezas prévias do senso comum das pessoas, para que possa se construir algo mais sólido. Aqui a ideia é de que essa verdade não seja uma verdade pautada na opinião, que mais conhecida em grego como doxa, daí surge o termo ortodoxo, não é? Porque ortodoxo vem justamente da pessoa que acredita piamente em determinada crença. Por exemplo, você pode ser um ortodoxo religioso que segue os preceitos, por exemplo, da Igreja Católica, à risca, sem questioná-los. Enfim, fazendo um paralelo disso tudo com o trabalho do psicólogo é bem interessante, porque a gente vai vendo que isso, de certa forma, é o nosso fazer diário, seja na clínica ou seja em outros campos também. Né? É se abrir para o conhecimento do novo, é se abrir para a escuta, é se abrir, se desprender das amarras do próprio conhecimento, se desprender das amarras das nossas opiniões, se desprender das amarras das pessoas que vivem dentro de determinado contexto, para poder ter um olhar de fora, um olhar diferente daquele que até então estava sendo feito, né? E geralmente isso é uma coisa que é muito produtiva e dá muito certo. Também isso da posição do psicólogo, mas também por outro lado de levar as pessoas a essa mesma forma de compreensão a partir delas e não do psicólogo em si. Ajudar a pessoa a fazer a sua própria construção é algo muito presente ainda no fazer do psicólogo hoje. Que eu já falei da doxa, né? A morte de Sócrates é algo interessante também. Sócrates ele é condenado, né? E justamente pelas suas oposições ao governo e às crenças mitológicas, enfim, esotéricas daquele momento, e acusado também de corromper os jovens. Justamente por isso, ele passa a incomodar muito os governantes, né? E ele faz muitas críticas à própria democracia, o que vai levar
ele a ser julgado. Ele mesmo faz a sua própria defesa, mas é uma defesa também que sustenta aquilo que ele realmente acreditava e não busca se safar ali de uma condenação ou diminuir a sua condenação. Sim, assumir realmente todo o seu campo de pensamento e sustentar ele eticamente. Preferir a morte do que renunciar àquilo que acredita. Preferir a morte do que ser exilado, sair de Atenas e desconstruir tudo aquilo que ele havia construído em seu percurso, né, de pensamento e de reflexão. É justamente por isso que ele é condenado, é preso, né, e condenado a tomar cicuta, que é um veneno, e a sua morte. Né? Porém, antes mesmo de tomar cicuta, ele discute com seus discípulos abertamente sobre a imortalidade da alma, e isso mostra muito bem o quanto ele estava preocupado em relação a morrer, a sua própria morte, e estava mais preocupado em deixar para a posteridade o seu legado. Então, vamos passar para o próximo slide. E aí a gente entra em Platão, né? Platão é um grande pensador, discípulo de Sócrates, né? Estuda com Sócrates nos últimos 10 anos. E após todo aquilo que acontece com Sócrates, e pelo seu legado ser um legado transmitido oralmente, Platão é aquele que vai dar, né, a consistência para a posteridade daquilo que Sócrates fala. Então ele vai tentar divulgar realmente os pensamentos socráticos, né, e também, dentro da sua linha de pensamento, ele vai fazer a integração do pré-socrático com o socrático. Ele vai ter a ideia de reminiscência da alma. Ele acredita, então, que o conhecimento estava nas próprias pessoas, como Sócrates, e fazia uma distinção entre corpo e alma. O corpo, aquilo que é a parte mortal, e sendo a alma imortal. Ele também acreditava que existia um conhecimento que viria de um outro lugar, né? Um conhecimento inato, um conhecimento que a pessoa já herdava de outros lugares que não desse mundo terreno, esse que vinha do mundo das ideias, de um mundo suprassensível, um mundo perfeito. Dessa teoria derivam as teorias inatistas, né? Que inatista quer dizer teorias que acreditam que o sujeito, de certa forma, nasce com um conhecimento prévio e que vai saindo de dentro para fora e não sendo construído de fora para dentro. E é isso que eu acabei de falar. E de onde que viria então esse conhecimento para o Platão? Para o Platão, o conhecimento viria de um mundo superior, onde habitavam as ideias eternas, perfeitas, que são a fonte original de todas as coisas do mundo. O mundo é imperfeito. Os nossos sentidos, eles são imperfeitos. Nós enxergamos as coisas como sombras, né? Porém, isso são reflexos de um mundo que tem ideias perfeitas, ideias eternas. E aí é onde ele vai resgatar a questão dos pré-socráticos a partir da perspectiva de Heráclito e de Parmênides. Duas posições que são contrárias, mas que ele vai colocar que podem conversar. Então, para Heráclito, tudo flui, tudo está em constante mudança, é a única coisa que não muda é os fatos das coisas mudarem, como a gente viu na aula passada, né? E para Parmênides, o movimento é uma ilusão, né? As coisas elas têm uma essência própria, né? E as coisas elas não mudam. O que, na verdade, dá essa sensação de mudança é o campo dos sentidos. Mas, de fato, em sua base, as coisas elas não mudam. Elas permanecem as mesmas. Então, ele vai pegar essas duas linhas teóricas e não vai colocar elas como excludentes em si.
mas ele vai fazer uma divisão entre dois campos de realidade, que é o mundo sensível e o mundo suprassensível. O mundo sensível, então, é o mundo onde tudo muda. O mundo terreno, esse mundo do qual nós temos acesso às coisas incompletas e que elas estão em constante mudança. E o mundo suprassensível é o mundo estável e imutável, o mundo das ideias perfeitas, o mundo onde tudo é perfeito e que, de certa forma, a gente busca acessar esse mundo suprassensível através do conhecimento. Para Platão, esse conhecimento ele vai ser feito através da ordem da racionalidade. E outro ponto importante é que aqui ele constrói um campo metafísico, ou seja, uma explicação que já não busca se pautar pela física, ou seja, pela natureza, mas por algo que seja além da física. É aí que surge a ideia de metafísica, além da física. E que parece bastante, talvez, com algo meio esotérico, enfim, ou espiritual, né? Que ganha isso, né? Isso é o início da metafísica, ou seja, conceitos abstratos que vão, de certa forma, suplementar ou suplantar, vão dar estrutura para um desenvolvimento teórico, né? Para o Platão, é muito claro isso de que aquilo que é empírico, né, aquilo que das vivências, precisam de um método teórico claro, de uma base metafísica para que possa se consolidar como um conhecimento. Então, vamos passar aqui para o outro slide. O mundo sensível é tudo aquilo que pode ser acessado pelos nossos sentidos. Pode ser visto, tocado, degustado, ouvido e cheirado. E o mundo acessível a qualquer um, portanto inferior, né? Que pode encontrar... onde não se pode encontrar uma verdade estável pela sua mudança. E o suprassensível ele só pode ser acessado pela razão. É preciso enxergar além da obviedade. Para isso você vai precisar de um método, né? de uma base teórica racional para chegar nele e que vai encontrar as ideias essenciais das coisas. Né? Está imune dos sentidos e das paixões. Só a coisa em si, tal como Sócrates pressupunha, né? Olha, se a gente questionar a coisa em si, se a gente questionar os saberes, a gente chega a uma verdade. Para o Platão, não. Isso, na verdade, a gente tem que fazer esse questionamento, mas a gente tem que ter uma base teórica. E essa base teórica racional, ela está para além daquilo que as coisas são. Não é só simplesmente observá-las, e sim construir também uma teoria que possa embasar esse conhecimento. A realidade sensível e suprassensível, então. No mundo das ideias ficam as ideias das coisas do mundo sensível. As ideias, então, né, as ideias perfeitas ficam nesse mundo das ideias. E o mundo sensível em si, né, ele é onde ficam as coisas. Porém, aquilo que existe na nossa realidade, resumindo, né, aquilo que existe na nossa realidade tem uma ideia perfeita dessas mesmas coisas. As coisas da Terra têm um equivalente, um ideal das coisas nesse mundo suprassensível. Aqui eles não são perfeitos, mas nesse mundo suprassensível eles são. Somente nesse mundo suprassensível é que elas podem ser perfeitas. Aqui a gente não tem acesso a elas. Bom, então a diferença entre corpo e alma, né? O corpo ele pertence ao mundo sensível, enquanto a alma pertence ao mundo suprassensível. Corpo mortal, alma imortal. Bom, 3 faculdades principais da alma, a gente retoma isso no próximo vídeo, porque está acabando o nosso tempo aqui de 15 minutos, então eu retomo desse slide e a gente encerra no próximo vídeo.